Shalom, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olhem só, hoje eu estou num local muito especial, que nós estamos bem ao sul de Israel, né? Quase na fronteira com o Egito, e eu estou à entrada de um parque geológico de Israel. O que é um parque geológico? É um parque onde você tem a formação da terra, né? As várias tipos de rocha, tá? É muito interessante esse parque. E ele se chama, aqui atrás vocês estão vendo, o Parque Timna, porque essa é a região de Timna, tá? E aqui à frente do parque vocês veem aí os desenhos, né, dos egípcios. Por quê? Nós estamos mais ou menos a 20 quilômetros da fronteira com o Egito, tá? E nesse local, no passado, existe aqui uma mina de mais de 5.000 anos de história, tá? Porque deste local se extraía o cobre, tá certo? E onde a gente vê isso na Bíblia? Olha só que interessante. Lá no livro de Deuteronômio 8, eu vou ler com vocês a partir do versículo 8:8, né? Diz assim: terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e não te faltará nela. Tudo cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. E verdadeiramente nós estamos num parque lá dentro, onde está uma das mais antigas minas de cobre do mundo. E os egípcios, devido à proximidade, não é, com Israel, eles vinham para cá para quê? Para fazer a extração do cobre. Porque para que se precisava do cobre no passado? Você precisava do cobre para fazer armamento, né? Cobre ou bronze, tá, gente? Cobre ou bronze é a mesma coisa, tá? E aqui, olha só, a gente já vê, né? Isso aqui é cobre, vocês estão vendo aqui, isso aqui verde, né? Isso aqui é cobre, tá bom? Então, para você fazer a extração do cobre na época, eles precisavam ter uma tecnologia muito grande. E os egípcios não tinham essa tecnologia, porém existia um outro povo que sim tinha essa tecnologia, eram os midianitas. Então, os egípcios alugavam a mão de obra, o conhecimento dos midianitas, e eles vinham fazer a extração do cobre. Muito interessante isso aqui. E aqui dentro também do parque hoje fica a réplica do tabernáculo. Tá? O tabernáculo, lembra-se do tabernáculo temporário que Deus deu a Moisés enquanto o povo viajava, né, nesse deserto até a terra prometida. Por quê? A terra prometida era a terra de Canaã, então eles precisavam entrar, eles precisavam subir. Então literalmente quando a gente vai ao Egito, a gente desce, né? Nós temos que ir ao sul de Israel, fronteira com o Egito. E para ir a Canaã, eles precisam subir, né? E principalmente a Jerusalém, subir a Sião, tá? Então aí o parque, olha, gente, a cor das montanhas. E outro detalhe, era nessa região que ficavam as minas do rei Salomão, tá? Porque aqui nós temos uma quantidade enorme de minérios. E ali, nessas montanhas, são de granito. É a parte mais antiga geologicamente de Israel. Essa parte aqui, grande parte de Israel está feita sobre a rocha de sedimentação, que é a rocha que ficou debaixo coberta por água, mas aqui é granito, né? Granito é aquela tipo de pedra que vem debaixo da terra, do magma, né? Então é isso que dá essas cores aí que vocês veem, um tom colorado, né? Um tom avermelhado, e bastante diferença das pedras na sua coloração. Então, muito interessante, muito bonito. E se você tiver oportunidade, quando você vier a Israel, vem aqui no Parque Timna. E também estão as areias coloridas, tá certo? Enfim, gente, uma beleza sem fim, única. Bíblia, geografia, geologia, enfim, Israel para você, tá bom? Um beijo, fique comigo que eu vou mostrar mais coisas para vocês. Muito bem, gente, então aqui a gente chegou na parte, né, efetiva das minas dentro do parque, ou seja, onde o cobre era extraído, tá? E aqui, olha só, a gente tem um quadro demonstrando, não é, essa extração como era feita pelos egípcios, tá certo? A extração do cobre, ela começa aqui no final do período calcolítico, que são 4.000 anos atrás, e os egípcios, eles mudaram a forma, tá certo, de extração. Então olha só, aqui a gente tem uma ilustração aqui como era no período calcolítico, né? A direção, como eles faziam, que é um período anterior, tá? E olha o que os egípcios fizeram. Os egípcios fizeram assim, eles fizeram o túnel, não é? A entrada lá em cima, que é chamado de prato, que é redondo. A forma, então,
vertical, e aí eles faziam em formas orientais, abrindo os túneis lá embaixo, tá? Olha que coisa mais interessante. Nós estamos falando isso no século 14 até o século 12 antes de Cristo, quando os egípcios vinham aqui retirar o cobre, tá? E aqui é uma réplica, olha só, dos instrumentos usados, tá? Para fazer então a escavação, né, para perfurar isso. Imagina, gente, naquela época onde nós não tínhamos a modernidade que nós temos hoje, né? Se hoje a questão das minas é uma questão ainda que muitas vezes é um trabalho muito difícil, um trabalho perigoso até determinada forma, que pode haver desmoronamento lá embaixo, a questão do oxigênio e tudo. Imagine isso há tanto tempo atrás, né? Aí vocês estão vendo as montanhas, olha que coisa mais maravilhosa, a coloração das montanhas, então forma essas areias coloridas, né? Toda a questão essa do minério aqui no parque. E aqui, olha só, eu vou trazer vocês, para vocês verem uma réplica. Isso aqui é uma réplica, olha só, vocês estão vendo uma réplica do túnel, né, como era feito. Então, ali em cima, olha só, vamos aproximar aqui para vocês verem. Olha só, lá em cima seria a boca, né, a entrada do túnel. Aí eles faziam essa descida aqui, vertical, e aí eles iam abrindo para os lados em forma horizontal, para poder então fazer a extração do cobre, né? Agora, obviamente que esse cobre teria que ser trabalhado, como o ouro precisa ser trabalhado, todos os metais precisam ser trabalhados, né? E isso aí já é uma outra parte, tá? Mas isso aqui é a parte principal, que é a parte então da extração do cobre, tá? E ali a gente tem a entrada original dessas minas. Nós vamos ir para lá para ver onde ficavam as minas no Parque de Tímina. Muito bem, gente, eu falei para vocês que esse parque que eu estou, né, é o Parque de Tímina. E nós temos aqui uma exposição das pedras que se encontram nesse local. E olha que interessante, vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a serpente de metal que Moisés levantou no deserto. Vocês se lembram disso? Então vai lá, eu vou ler com vocês onde está na Bíblia. Está no livro de Números 21, versículo 9, diz assim: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia, né? Então, em português está dizendo metal, porém o cobre é um metal. No hebraico original está escrito cobre, né? Ou bronze, tá bom? Que seria a mesma coisa, tá? E olha só, o cobre, vamos ver aqui como que ele é. Olha só, ele é coberto por essa camada verde. Isso aí indica a quantidade de ferro que tem na pedra, tá? Então, onde eles sabiam que tinha cobre? Quando eles viam isso coberto por verde. E ali, olha só, a areia, né? Areia colorida, a gente vai ver. Areia colorida que se forma no local, tá bom? Exatamente por causa da quantidade de minerais que nós temos aqui, se dá essa quantidade de cores na areia. Muito interessante aqui em Israel. Então, como vocês viram, a serpente do deserto, que está lá no livro de Números 21, feita de cobre, tá? Então, esse material encontrado em abundância, onde então os egípcios vinham até aqui, né, para poder extrair esse material, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado desse conhecimento, né, dessa curiosidade daqui do Parque de Tímina e também da Bíblia, tá bom? Um abraço e até a próxima.